Amado e bondoso Jesus, envolva-nos na tua luz de amor, nas tuas energias celestes, para que possamos, durante esse estudo, apreender o melhor possível da mensagem passada. Se conosco hoje e sempre. Que assim seja. A resposta celeste. Solicitando Bartolomeu esclarecimentos quanto às respostas do alto às súplicas dos homens, respondeu Jesus para a elucidação geral. Antigo instrutor dos mandamentos divinos, ia em missão da verdade celeste, de uma aldeia para outra, profundamente distanciadas entre si, fazendo-se acompanhar de um cão amigo. Quando anoiteceu, sem que lhe fosse possível prever o número de milhas que os separavam do destino. Reparando que a solidão em plena natureza era medonha, orou, implorando a proteção do Eterno Pai, e seguiu. Noite fechada e sem luar, percebeu a existência de larga e confortadora cova à margem da trilha em que avançava. E acariciando o animal que o seguia, vigilante, dispôs-se a deitar e dormir. Começou a instalar-se, pacientemente, mas a espessa nuvem de moscas vorazes o atacou repentinamente, obrigando-o a retomar o caminho. O ancião continuou a jornada, quando se lhe deparou o volumoso riacho, num trecho em que a estrada se bifurcava. Ponte rústica oferecia passagem pela via principal, e além dela, a terra parecia sedutora, porque, mesmo envolvida na sombra noturna, semelhava-se a extenso lençol branco. O santo pregador pretendia ganhar a outra margem, arrastando o companheiro obediente, quando a ponte se desligou das bases, estalando e abatendo-se por inteiro. Sem recursos agora para a travessia, o velhinho seguiu pelo outro rumo e, encontrando robusta árvore, frondosa e acolhedora, pensou em abrigar-se, convenientemente, porque o céu anunciava a tempestade pelos trovões longínquos. O vegetal respeitável oferecia asilo fascinante e seguro no próprio tronco aberto. Dispunha-se ao refúgio, mas a ventania começou a soprar tão forte que o tronco vigoroso caiu, partido sem remissão. Exposto então à chuva, o peregrino movimentou-se para diante. Depois de aproximadamente 2 milhas, encontrou um casebre rural, mostrando doce luz por dentro, e suspirou aliviado. Bateu à porta. O homem ríspido que veio atender foi claro na negativa, alegando que o sítio não recebia visitas à noite e que não lhe era permitido acolher pessoas estranhas. Por mais que chorasse e rogasse, o pregador foi constrangido a seguir além. Acomodou-se como pôde, debaixo do temporal, nas cercanias do casebre campestre. No entanto, a breve espaço, notou que o cão, apavorado pelos relâmpagos sucessivos, fugia a uivar, perdendo-se nas trevas. O velho, agora sozinho, chorou angustiado, acreditando-se esquecido por Deus, e passou a noite ao relento. Alta madrugada, ouviu gritos e palavrões indistintos, sem poder precisar de onde partiam. Intrigado, esperou o alvorecer e, quando o sol ressurgiu resplandecente, ausentou-se do esconderijo, vindo a saber, por intermédio de camponeses aflitos, que uma quadrilha de ladrões roubara a choupana onde lhe fora negado o asilo, assassinando os moradores. Repentina luz espiritual aflorou-lhe na mente. Compreendeu que a bondade divina o livrara dos malfeitores e que, afastando dele o cão que uivava, lhe garantira a tranquilidade do pouso. Informando-se de que seguia em trilho oposto à localidade do destino, empreendeu a marcha de regresso, para retificar a viagem, e junto à ponte rompida, foi esclarecido por um lavrador de que a terra branca do outro lado não passava de pântano traiçoeiro, em que muitos viajantes descuidados haviam sucumbido. O velho agradeceu o salvamento que o pai lhe enviara
e quando alcançou a árvore tombada, um rapazinho observou-lhe que o tronco, antes acolhedor, era conhecido covil de lobos. Muito grato ao Senhor que tão milagrosamente o ajudara, procurou a cova onde tentara repouso e nela encontrou um ninho de perigosas serpentes. Endereçando infinito reconhecimento ao céu pelas expressões de variado socorro que não soubera entender, prosseguiu adiante, são e salvo, para desempenho de sua tarefa. Nesse ponto da curiosa narrativa, o mestre fitou Bartolomeu demoradamente e terminou. O Pai ouve sempre as nossas rogativas, mas é preciso discernimento para compreender as respostas dele e aproveitá-las. Pois é, mais um lindo trecho aqui. Alguém gostaria de iniciar os comentários? Diga, Beth. Maravilhoso texto, hein? Quanta aprendizagem em poucas palavras, hein? Faz-me lembrar as nossas caminhadas, as dificuldades que a gente atravessa e que a gente, muitas vezes a gente diz, mais uma porta se fechou, mais outra vez que não correu bem. Quantas vezes a gente vai para casa e chegamos a casa, pedi aquilo tive terrível, perdi o autocarro, furou o pneu, quantas e quantas e quantas coisas a gente está sempre a lastimar e quantas vezes a gente diz, meu Deus, te esqueceste de mim. E se a gente soubesse as bênçãos que Ele está sempre ao nosso lado, eu acredito muitas vezes assim, a gente ora muito e talvez não tenhamos aquilo que a gente pensa que a gente devia ter, mas imaginem lá se Ele não estivesse ao nosso lado. Este texto vem-nos mostrar que a dificuldade que aquele senhor teve, as vezes que ele foi para caminhar e havia sempre algo que parecia que lhe atrapalhava os passos, que havia sempre ele naquela altura estava sempre a sentir que havia algo que estava a dar errado na vida dele e que ninguém lhe abria a porta e que ninguém queria ajudá-lo. E finalmente, com tempo e paciência e perseverança, ele compreendeu que Deus esteve sempre ali e que se a porta se foi fechada, que era para o bem dele. Então acho que a gente vamos abrir os nossos corações e vamos ver as dificuldades que vão vir até nós, que a gente as compreenda, que às vezes é a mão de Deus que está por trás da porta fechada, que outra se abrirá mais tarde. É uma lição de esperança e de pensar que não estamos sozinhos e que tu tens a sua razão. É o que eu tenho por enquanto a dizer. A emoção é grande, porque a gente às vezes, quantas vezes a gente acordamos atrasado e começamos logo de mau pé a amaldiçoar o dia, estou atrasado, e mais tarde a gente soube que graças a esse atraso salvou a vida da nossa vida, porque houve um acidente ou houve outra coisa. Então, vamos refletir a próxima vez que haja alguma coisa, uma porta se feche. É isso. Muitas vezes, a gente sempre ouve, né? Lá na frente você vai saber o porquê foi bom que isso aconteceu ou porque foi bom que isso não aconteceu, né? Lá na frente você vai saber. E aqui no caminho de volta, ele foi percebendo o porquê que aconteceram aquelas travas, aquelas coisas lá na frente, ele foi saber o porquê que aquilo não era bom ele fazer, o porquê naquele lugar não era bom ele estar, o porquê aquilo foi desviado dele. Como a Beth falou, a gente não sabe a quantidade de bênçãos que nos envolve, né? E aí a gente ouve aquela expressão, a tudo dai graças, porque nós estamos acompanhados. Então, como a gente não tem condições de escolher, a gente tem escolhas na vida material que a gente tem que tomar. A gente tem que pedir discernimento e equilíbrio para poder fazer as melhores escolhas. Mas a gente não consegue saber, às vezes, porque as nossas vontades não foram acolhidas, né? Não deram certo as coisas, né? E a tudo dai graças. Não deu certo porque não era para dar, né? Assim, eu ouvi uma vez uma expressão que eu gosto muito, que é assim, se não deu certo ainda, é porque ainda não acabou. Continua. Que a hora que der certo é porque sim, aí terminou, né? Então, a tudo dai graças é a expressão que me vem com esse texto, a expressão que mais forte bateu em mim.
Para mim, tem um resumo muito pequenininho todo esse texto, que se chama fé, né? Ele teve os entraves dele, mas ele não questionou Deus, ele foi adiante. Ficou meio chateado, mas foi para o próximo passo. E quando ele voltou, que ele ficou sabendo quanta proteção aconteceu com ele. Então, se ele não tivesse no coraçãozinho dele a fé, ele ia brigar com o primeiro cara lá da estalagem, outro dia ele ia estar entre os mortos. Ou todos os outros acidentes com os animais que podiam ter acontecido. Ele não questionou, ele seguiu em frente, ele se entregou, e amanhã, depois da tempestade, ele descobriu, como diz no Pegadas da Areia, foi nessa hora que tu estava no meu colo, meu filho. Certo? Então, assim, ó, é fé, puramente fé. Enquanto a gente escutava esse trechinho, né, esse vídeo, essa passagem desse capítulo aqui, eu lembrava de uma frase que a gente escuta às vezes, né, há males que vem para o bem, né? Casa um pouco com o que a Beth, com o que a Patrícia, com o que a Vânia também falaram, né? A gente tem a tendência ainda, né, por causa de tudo que a gente ainda precisa evoluir, a gente tem a tendência de ver as coisas que nos acontecem de mal como de forma negativa. E às vezes a gente demora tempo para realmente entender por que me aconteceu isso, né? E às vezes num momento assim de impulso, a gente até às vezes culpa Deus, né? Por que Deus que eu estou passando por isso? Mas é aquilo que a Patrícia também estava citando, né? Tudo dai graça. Como a gente tem dificuldade ainda de agradecer pelas dificuldades que a gente atravessa, né? Porque elas também nos movimentam em direção à luz, né? Elas também nos fazem crescer. Então, bom seria se nós vivêssemos apenas de coisas boas, né? Seria ótimo. E quando a gente passa por momentos bons, por momentos leves, a gente até às vezes esquece de agradecer porque a gente está tão feliz que a felicidade, quando ela acontece, ela é plena. Então é como se a gente já tivesse em contato com a espiritualidade, mas quando a gente está naquele momento difícil, né, que nesses casos é que a gente precisa realmente praticar isso que ele traz aqui nesse texto, né, tudo dai graças, como a Patrícia falou. Então que a gente possa agradecer mais também, né, a tudo que acontece na nossa vida, e acredito que a gente vai aprendendo a dar graças a tudo que nos rodeia sempre. Acho que era isso, né? Esse trechinho final aqui é muito bacana, né? O Pai ouve sempre as nossas rogativas, mas é preciso discernimento para compreender as respostas dele e aproveitá-las, né? Então veja, aquilo que está acontecendo o tempo inteiro com a gente são respostas que a gente tem que aprender a ir lendo ao longo do caminho. É verdade. E já que a gente está no momento dos ditados, né, tem outro ditado bem famoso também, que é Deus escreve reto por linhas tortas, né? E são justamente essas linhas tortas, os desvios de coisas piores que poderiam acontecer para a gente, que a gente não sabe muitas vezes. Então, nesse momento, ouvindo tanto a Beth, com a Patrícia, a Vânia, né, e você, Fábio, me trouxe uma reflexão aqui sobre o que é a fé, né? E a fé, talvez, com base nesse texto, possa ser interpretada como uma esperança no futuro com uma graça do presente. Ou seja, a gente agradecer tudo aquilo que nos acontece com a esperança de que aquilo é o melhor para o nosso futuro, né? Ou talvez com discernimento, entendimento que aquilo é o melhor para o nosso futuro. Porque a Vânia, acho que ela foi até um pouco educada demais quando disse que o senhor lá, o velhinho da história, ele ficou tristinho, né? Na verdade, o texto mostra que teve uma hora que ele achou ali que Deus tinha abandonado ele, né? Um sentimento muito ruim, um sentimento de solidão, de abandono mesmo. Por
porque as coisas não estavam acontecendo do jeito que ele queria naquele momento. Ele se sentiu abandonado, né? Ainda assim, uma parte muito importante que a Vânia traz é que ele não reclamou, né? Ou seja, ele tinha a esperança de que aquilo era o melhor para acontecer. E quando ele voltou, né, retrocedeu pelo caminho que ele iria percorrer, ele percebeu que, de fato, aquele outro era o melhor de todos para ele. Então, são as possibilidades que podem acontecer, né? A espiritualidade comenta, né, quando a gente pergunta, poxa, mas como é que vocês preveem o futuro, né? Na verdade, o futuro, ele é cocriado por nós. Entretanto, eles, já pela expansão de consciências, conseguem saber quais são as inúmeras possibilidades, quais são as nossas tendências e buscam encaminhar a gente para aquela em que nós estaremos mais protegidos ou mais acolhidos possível, desde que isso não comprometa as experiências, as provas, as expiações, os desafios que nós temos que passar também. Porque senão ficaria muito fácil, né? Ah, não, ele vai desviar de tudo. Não, eles desviam, existe um livre-arbítrio aí em determinado parâmetro, né? Exato, eu estava falando agora isso, eu lembrei assim daquilo que a gente não pode dar sopa ao azar também. Às vezes eu falo isso para minha companheira, né? A gente, tudo bem, a gente sabe que a gente tem a proteção aí, como até a Vânia comentou, né, da proteção divina e tudo, mas, poxa, a gente tem que ser cauteloso em alguns aspectos também, senão a gente vai estar dando sopa ao azar e a gente pode acabar se machucando e encontrando caminhos que a gente não gostaria de pegar, né? Verdade. Acho que isso não significa, né, que nós devemos também desistir no primeiro obstáculo, né? Porque os obstáculos também fazem parte da vida. Então, quer dizer que, poxa, então eu vou confiar em tudo que acontece e qualquer primeira dificuldade eu já vou desistir porque não era para acontecer. Não. Cabe o nosso discernimento, como ele diz, né? No final, Fábio, que você comentou, eu vou reler aqui. O Pai ouve sempre as nossas rogativas, mas é preciso discernimento para compreender as respostas dele e aproveitá-las, né? Quer dizer, se nós temos um propósito do bem, se nós realmente acreditamos, algo no nosso coração diz que determinado caminho é certo, né? Nós também devemos, de certa forma, ter a coragem, como nós já aprendemos no capítulo anterior, para insistir. Agora, se algo, né, é muito, vou usar a palavra aqui, absurdo, né? Se algo muito absurdo acontece, aí nós temos que ter o discernimento, falar, opa, talvez realmente não seja por aqui, eu insisti uma vez, insisti duas, não está acontecendo? Peraí, tem alguma coisa estranha aqui nesse caminho, deixa eu tentar por outro, né? Queria agradecer a participação de todos aqui, agradecer a todos vocês que assistiram, escutaram mais esse estudo do livro Jesus no Lar, e nos vemos no próximo. Um abraço a todos. Fiquem com Deus.